Agora seria a ideia é pensar, a ideia é abordar o texto, a hermenêutica do sujeito, o livro A Hermenêutica do Sujeito. Se trata desse livro, ele é relativamente grande, tem aqui as suas mais de 500 páginas, e aí a ideia seria essa, perpassar a hermenêutica do sujeito toda. Pensar todo o caminho que o Foucault produziu na hermenêutica do sujeito. E aí a gente teria que ter uma chave de leitura para esse livro. A nossa chave seria pensar a cética. A cética ou estética da existência, ou o termo que eu acho mais interessante é as tecnologias de si. E aí a gente tem uma variedade de tecnologias de si na hermenêutica do sujeito. Seria esse o trabalho, tá? Pensar a hermenêutica do sujeito numa chave da ascética das tecnologias de si. Percorrer todo esse livro. E aí, qual caminho que a gente faria? Né? Qual é o percurso teórico? A gente tem o primeiro período, que o Foucault chama de período socrático-platônico, um segundo período que ele chama de helenístico e romano, e um terceiro período que ele chama de ascetismo cristão ou ascética cristã. Então são esses os três momentos, mas também a gente tem o ocaso dessas tecnologias de si, que é considerado o momento cartesiano. Né? Então seria basicamente esse o caminho para a gente começar a pensar a hermenêutica do sujeito, fazer uma análise desse texto. O intuito não seria começar nesse vídeo, mas nesse primeiro vídeo convém dizer que esse livro, que é um curso, né, do Foucault, ele corresponde a um período que é considerado, chamado do último Foucault. Então seria o Foucault da ética, e aí a gente tem o Foucault das tecnologias de dominação, o Foucault do poder, o Foucault das tecnologias discursivas, o Foucault do saber, e um terceiro Foucault, que é das tecnologias de si, ou seja, o Foucault da ética, e aí a gente está pensando em ver esse Foucault pela via da hermenêutica do sujeito. Mas ele abordaria também os livros da história da sexualidade, com exceção do primeiro, a vontade de saber, que ainda estaria na chave da relação do poder, e aí ele está fazendo análise do período inicial da modernidade. Né? Então a gente tem primeiro esse caminho de trabalhar o último Foucault. Um outro elemento que se torna importante, se a gente pensa esse Foucault do poder, né? Dois livros que a gente poderia pensar primeiro, Vigiar e Punir, e segundo, o primeiro tomo, o primeiro volume da História da Sexualidade. Por que o Vigiar e Punir? Porque ali ele aborda toda a ideia de uma genealogia do sujeito como sujeito assujeitado, o sujeito moderno como sujeito assujeitado. Então, essa é uma categoria importante para a gente pensar um sujeito formado via disciplina, o sujeito formado pelos ambientes carcerários, o sujeito formado por todos aqueles ambientes, os arquipélagos carcerários, por exemplo, a família, a escola, a fábrica, o exército, a prisão, os hospitais. Então seriam esses ambientes de normalização do sujeito, de docilização dos corpos. Então seriam esses ambientes de poder e de saber.
Nesse momento, muitos autores colocam que Foucault estava num impasse, porque só tinha poder por todos os lados, ao sujeito sendo produzido quase como numa linha de montagem por esses arquipélagos carcerários, por essa forma de disciplina. E aí seria a pergunta de como o sujeito pode produzir, como o sujeito pode produzir a si mesmo sem esse âmbito de uma heteronomia, um sujeito autônomo. Palavra tão querida na atualidade, a ideia de autonomia. E aí o Foucault faz esse retorno ao mundo grego antigo, ao início, ao mundo helenístico e romano e ao início do cristianismo, para pensar uma outra forma de subjetivação que não está relacionada com a esfera científica e não está relacionada com a esfera jurídica. E aí a gente pensa, né, esses dois, a ciência como a confissão secularizada e a ideia a ideia da ciência como um discurso, uma heteronomia externo a você, que te produz, e o ambiente jurídico também com a heteronomia, esse nomos, essa lei externa e que produz o sujeito. E aí é esse o intuito da volta para os gregos, pensar uma outra forma de subjetivação. Então, se trata ali, quando eu penso a hermenêutica do sujeito, quais seriam as linhas de fuga para uma constituição do sujeito que não perpasse exatamente esses âmbitos, esses âmbitos de heteronomia, essa lei externa, essa moral como um código, como seria a produção de uma existência, um modo de vida, um modo de subjetivação diferente do modo moderno e contemporâneo, em grande medida. Então seria essa a tentativa de voltar aos gregos, a tentativa de voltar ao helenismo, ao mundo romano e o início do cristianismo. Então seria este o caminho, e pensar exatamente isso. Se o Foucault em um determinado momento via poder e saber por todos os lados, e a gente é constituído dessa forma, em outro momento ele pensa uma linha de fuga, uma saída para esse âmbito da subjetivação. Daí o retorno aos gregos, né? E essa é a última empreitada do Foucault. A gente vai pensar então esse primeiro livrinho, que é a hermenêutica do sujeito, e tentar percorrer todo esse livro por meio da chave das tecnologias de si e ver a importância no final, se é possível fazer alguma extrapolação do que o Foucault estava pensando. Tem ali conceitos importantes como essa ideia de subjetivação, de autossubjetivação, e a ideia de parresia aparece nesse curso quando ele vai tratar dos cadernos de vida, da forma de escrita, a forma de escuta, a forma de escrita e a forma da fala. Quando ele vai começar a tratar desses elementos, ele vai pegar o tema da parresia, que nesse livro aparece ainda como um elemento, sobretudo, ético. Já nos livros seguintes, no curso seguinte, a parresia vai ganhar uma formulação mais complexa. Ele vai trabalhar um pouco aqui e vai dar uma torção, uma reelaboração mais consistente nos outros cursos. Então, é esse o caminho. Pensarmos as tecnologias de si, pensarmos os modos de subjetivação
no período socrático, platônico, no período helenístico, romano, e na ascética cristã, e depois tentarmos extrapolar isso de alguma forma, se tem possibilidades agora dessa estética, da existência dessas tecnologias de si. Seria basicamente isso o nosso intuito ao perpassar esse livrinho.